Tem coisas que a gente vê, mas finge que não viu. E tem outras que, quando aparecem, a gente simplesmente sente. A pergunta que não quer calar: quem está certo nessa história toda? Zé Felipe ou Virgínia? Porque o que era amor virou silêncio. E o que era silêncio virou fofoca quente nos bastidores. Mas e se eu te dissesse que essa separação pode não ser o que parece? E se por trás desse alvoroço todo tiver algo ainda mais surpreendente, tipo uma armação bem pensada, ou até mesmo um novo casal? Sim, meu amigo. Tem gente dizendo que Virgínia não apenas seguiu em frente, mas está ajudando outro alguém especial a seguir também. Seria o jogador Júnior só uma coincidência no roteiro, ou ele é a peça que faltava nesse quebra-cabeça? Enquanto os dois posam sorridentes em eventos e bastidores, Zé Felipe solta indiretas, e a web já está formando teoria igual série da Netflix. A dúvida não é mais se está rolando algo, mas o que exatamente está rolando por trás das câmeras, stories e entrevistas calculadas. E já aproveita, se inscreve no canal agora, ativa as notificações e cola com a gente, porque aqui a fofoca é quente, investigada e com fontes diretas. A gente pesquisa, cruza informações, compara versões e só traz aquilo que faz sentido sem achismo, sem superficialidade. Porque esquecer dos seus problemas ouvindo a treta dos outros, convenhamos, às vezes faz um bem danado, né? Então senta, relaxa e vem descobrir a verdade que ninguém está contando. Tem coisas que a gente vê, mas finge que não viu. E tem outras que, quando aparecem, a gente simplesmente sente. A pergunta que não quer calar: quem está certo nessa história toda? Zé Felipe ou Virgínia? Porque o que era amor virou silêncio, e o que era silêncio virou fofoca quente nos bastidores. Mas e se eu te dissesse que essa separação pode não ser o que parece? E se por trás desse alvoroço todo tiver algo ainda mais surpreendente? Tipo uma armação bem pensada, ou até mesmo um novo casal? Sim, meu amigo. Tem gente dizendo que Virgínia não apenas seguiu em frente, mas está ajudando outro alguém especial a seguir também. Seria o jogador Júnior só uma coincidência no roteiro, ou ele é a peça que faltava nesse quebra-cabeça? Enquanto os dois posam sorridentes em eventos e bastidores, Zé Felipe solta indiretas, e a web já está formando teoria igual série da Netflix. A dúvida não é mais se está rolando algo, mas o que exatamente está rolando por trás das câmeras, stories e entrevistas calculadas. E você vai ver agora, nesse vídeo, tudo que não foi dito abertamente até agora, com provas, com contexto. E com aquele olhar de quem entende que nem tudo que reluz é casamento feliz. E nem toda separação significa o fim, porque tem gente achando que a Virgínia não só saiu dessa mais forte, como saiu cupida. Quer saber como isso tudo se encaixa? Então respira fundo e vem comigo. A mudança repentina no comportamento de Virgínia e Zé Felipe, os sinais nas redes sociais e o silêncio que gerou burburinho. Tem coisa que a gente sente no ar antes mesmo de ver. Quem acompanhava o casal Virgínia e Zé Felipe nos últimos meses percebeu: alguma coisa mudou. A frequência dos vídeos caiu, os sorrisos pareciam forçados, e aquele ar de par perfeito foi se dissipando devagarzinho. A internet, que tudo observa, pescou os detalhes. Bastou Virgínia parar de mencionar o nome Camargo nos posts para a galera levantar a sobrancelha. Não demorou para os fãs começarem a montar o quebra-cabeça. Zé, que era todo riso e cantoria nos stories, começou a surgir mais calado, recluso, com um semblante que parecia desencaixado. Já Virgínia, ao contrário, apareceu cada vez mais produzida, ativa e pasme leve. A energia entre eles parecia descompassada, como se estivessem dividindo o palco, mas lendo roteiros diferentes. E o povo, claro, não perdeu tempo para especular. Um detalhe curioso: em eventos públicos, onde antes os dois apareciam de mãos dadas, agora posam com sorrisos engessados e um abismo entre os ombros. Silêncios que falam alto, olhares que desviam, stories que não se cruzam. Não dá para dizer que acabou ali, mas dava para perceber que alguma coisa havia mudado. E
Como diz aquele ditado antigo, quando o silêncio é muito alto, é porque alguém está tentando abafar o grito. Os bastidores da suposta aproximação entre Virgínia e o jogador Júnior, encontros discretos, mensagens trocadas, e o que dizem os insiders quando uma mulher começa a sorrir diferente. Alguém pode estar fazendo ela sorrir por trás dos bastidores. E é aí que o nome Júnior, jogador conhecido nos bastidores da bola, entra na história. A princípio, tudo parecia mera coincidência, eventos parecidos, agendas que se cruzavam, cliques soltos e olhares capturados por fotógrafos atentos. Mas para quem observa com lupa como a internet faz esses encontros começaram a aparecer, alinhados demais para serem casuais. Segundo fontes que vivem nos corredores dos eventos onde ambos circularam, houve mais do que simpatia, houve conexão. Não aquela forçada, de camaradagem, mas uma química leve, sutil, daquelas que não precisa de legenda. Dizem que os dois começaram a trocar mensagens após um evento em Goiânia e que desde então, Virgínia estaria mais presente do que o esperado nos rolês onde Júnior aparece. E o mais curioso, ela parece nem fazer questão de esconder. Tanto assim, claro, não dá para afirmar que rolou beijo, juras ou promessas, mas os indícios falam. E quem entende dos bastidores da fama sabe, quando a fumaça sobe desse jeito, é porque tem fogo rondando. E a pergunta que não quer calar começa a se formar. Seria Júnior apenas um amigo? Ou o verdadeiro motivo por trás da nova fase de Virgínia? E enquanto as pistas se acumulam, Zé Felipe parece cada vez mais desconfortável com esse novo roteiro que ele não escreveu. Quer fazer alguma modificação nesse tópico 2? Aumentar, suavizar, adicionar mais informações. As reações de Zé Felipe, indiretas nas músicas, postagens misteriosas e a tentativa de manter a imagem, enquanto o coração sangra em silêncio. Zé Felipe sempre teve o dom de transformar dor em melodia. E nos últimos dias, suas músicas ganharam um tom mais sombrio, letras que falam de desilusão, de promessas quebradas, de recomeços forçados. Coincidência? Talvez, mas quem acompanha sabe, cada verso parece um recado velado, como se ele estivesse tentando dizer algo que a boca não consegue pronunciar. A música virou confissão, e os fãs sentiram a pancada. Além disso, suas redes sociais adotaram um tom mais enigmático. Postagens com frases soltas como "A vida ensina quem não aprende no amor" ou "Quem cala nem sempre consente". Às vezes só cansou mesmo, começaram a pipocar entre um vídeo e outro. E embora ele continue se mostrando presente com as filhas e os compromissos de agenda, os olhos não mentem. O sorriso aparece, mas é só no canto da boca, como quem ainda está engolindo o amargo da surpresa. Zé Felipe não é de rebater diretamente e talvez por isso esteja tentando manter o orgulho de pé. Mas quem o conhece, sabe ler nos detalhes. O jeito que ele parou de curtir os posts da Virgínia, a ausência nos stories dela, o sumiço em eventos que antes iam juntos. Ele está, claramente, tentando lidar com tudo isso do seu jeito. Mas o silêncio que ele escolheu pode estar dizendo mais do que qualquer música. E esse silêncio ainda vai ecoar no próximo passo dessa história. As teorias da internet. Fatsa por marketing, estratégia para o Epic, ou Virgínia tentando proteger seu império. Na era dos cliques, onde tudo é conteúdo e cada lágrima pode virar lançamento, a internet começou a levantar uma hipótese ousada. Essa separação seria real ou roteirizada? E antes que se diga que é exagero, vale lembrar, a Virgínia é uma das maiores influenciadoras do Brasil, com uma marca bilionária, contratos pesados e um nome que vale ouro no mercado. Então, se há algo que ela sabe fazer, é transformar narrativa em capital. Alguns usuários notaram que, curiosamente, a crise veio logo após um período de baixa no engajamento da marca Epic. Seria coincidência que, de repente, todo mundo voltou a falar dela, e mais do que nunca, de YouTube a podcast, passando por TikTok e grupos de WhatsApp, o nome dela está em alta. Isso não seria uma jogada arriscada, mas brilhante para
proteger ou até reposicionar sua imagem. Goste ou não, estratégia nunca faltou. Outros ainda apostam que tudo faz parte de um plano maior, livrar parte dos bens pessoais de futuras investigações sobre apostas, ou simplesmente reposicionar sua imagem como mulher forte, mãe solo e empreendedora poderosa. E, cá entre nós, o público adora ver uma mulher renascendo das cinzas. Mas se tudo isso é jogada ou verdade, o próximo movimento pode mudar tudo. Porque há quem diga que o capítulo final dessa história ainda nem começou. Deseja fazer algum ajuste neste tópico 4 ou seguimos para o tópico 5? A suposta missão de Virginia como Cupido. O papel dela na reaproximação entre o jogador júnior e uma influenciadora misteriosa, e se o plot twist dessa história não for traição, mas intermediação. Sim, porque entre uma fofoca e outra, surgiu uma nova teoria. Virginia não estaria se envolvendo com Júnior, mas ajudando alguém a se envolver com ele. De acordo com insiders próximos a eventos onde os dois estiveram, ela teria sido vista tentando promover uma aproximação entre o jogador e uma influenciadora conhecida nos bastidores, mas que, até agora, prefere não se expor. Intrigante, no mínimo, estratégico. Quem conhece Virginia sabe, ela é dona de uma visão de negócios aguçada e sempre soube usar os holofotes a seu favor. Fazer parte de um novo casal famoso, ainda que como Cupido, seria mais uma forma de manter seu nome em evidência e ainda dar aquela força para a amiga. Algumas fontes sugerem que a tal influenciadora seria alguém que já trabalhou com Virginia no backstage de campanhas da Webpink, ou seja, nada seria por acaso. Tudo estaria costurado com linha fina nos bastidores da fama. Mas, ao mesmo tempo, essa história levanta outra pulga atrás da orelha. Se Virginia está apenas ajudando, por que tanto mistério? E por que Zé Felipe parece tão incomodado? O silêncio de um e os olhares atravessados do outro podem estar escondendo algo mais profundo ou talvez revelando tudo que a legenda dos Toys tenta disfarçar. Porque, no fundo, quando um amor termina, sempre sobra mais história do que gente quer contar. Na internet, ninguém é só espectador. Todo mundo vira juiz, parte plateia. E com a história de Virginia, Zé Felipe Júnior, não foi diferente. De um lado, fãs apaixonados defendem que ela merece viver sua nova fase com leveza e brilho próprio. Do outro, os defensores de Zé Felipe dizem que ele foi deixado de escanteio e que tudo não passa de um teatro bem montado. No meio disso tudo, o Tribunal das Redes julga, cancela e depois esquece. O curioso é como a figura de Virginia foi rapidamente ressignificada. Antes, era a esposa dedicada, mãe exemplar, empreendedora de sucesso. Agora, virou símbolo da solteira poderosa, da mulher que não chora no banho, mas lança perfume novo. A web comprou essa narrativa e até romantizou, com vídeos editados ao som de Luffy e frases como "ela se refez mais rápido", que muita gente trocando de roupa. A imagem dela virou um caso de branding emocional. Mas há um detalhe sutil que muita gente ignora. Por trás desse glamour digital, existe um coração. E embora o fim diga uma coisa, a realidade, muitas vezes, é outra. O que parece leveza, às vezes, é só performance. O que parece superação pode ser escudo. E nesse mar de interpretações, a verdade se afoga nas opiniões. Só que o próximo movimento, como em todo bom enredo, pode revelar quem está apenas atuando e quem está vivendo de verdade, enquanto muitos estavam ocupados julgando, especulando ou torcendo. Virginia estava silenciosamente fechando novos ciclos. Fontes ligadas ao meio publicitário afirmam que ela assinou novos contratos milionários nos últimos dias. Parcerias que envolvem não só cosméticos, mas também lifestyle, moda e até projetos internacionais. Ou seja, ela está crescendo. E talvez por isso esteja tão quieta, porque quem trabalha
aparece, mas só depois que já deu certo. A realidade é que ela entendeu uma coisa que pouca gente entende: dor também é matéria-prima de reinvenção. E em vez de expor tudo nos stories ou responder às críticas, ela preferiu agir em silêncio. Um silêncio que constrói, um silêncio que fatura. Ela deixou de ser apenas a esposa do cantor para se tornar uma potência por si só. E não é que ela precise provar algo, mas talvez esteja provando mesmo assim, com cada passo firme que dá longe do palco do casamento. Mas quem observa bem, percebe que essa virada não é apenas de carreira, é de postura, de visão, de essência. Ela entendeu que nem todo recomeço precisa de plateia e que algumas mudanças são tão profundas que nem cabem em legenda. E justamente aí, onde muita gente vê distância, talvez ela esteja mais perto de si mesma do que nunca. E quando uma mulher encontra essa versão dela, o próximo passo costuma ser o mais imprevisível. E se tudo isso for só o começo, o que ainda pode surgir dessa história? Reconciliação, novo casal ou uma bomba prestes a explodir? Quando todo mundo acha que a história acabou, é justamente aí que a próxima cena começa. Porque, sejamos sinceros, nada nesse enredo parece definitivo. Há quem jure de pés juntos que Virgínia e Zé Felipe ainda vão se reconciliar, que tudo isso é só uma crise disfarçada de separação. Outros apostam que ela já virou a página e que o próximo capítulo envolve sim um novo amor, talvez com o jogador Júnior, talvez com outra surpresa que ainda não foi revelada. O que mais instiga é o silêncio deles. Nenhum pronunciamento direto, nenhuma entrevista oficial, só fragmentos soltos em legendas e aparições calculadas. Parece roteiro de série, mas com o agravante de ser vida real. E nessa novela moderna, onde cada post tem valor, até o que não é dito vira manchete. A pergunta que não quer calar é: se tudo isso foi só o primeiro ato, qual será o clímax dessa história? Reconciliação dramática, anúncio de novo casal, um escândalo que ninguém viu chegando. E tem mais, o que será que ainda está guardado nos bastidores? Porque se tem algo que a internet ensinou, é que nada fica escondido por muito tempo. Pode ser que nos próximos dias surjam prints, vídeos, flagras ou apenas mais silêncio. Mas uma coisa é certa, essa história ainda não terminou. Ela só deu um tempo para respirar, antes de voltar com mais força. Nem tudo é coração partido às vezes. O que dói mesmo é no bolso. Por trás da fofoca entre Virgínia e Zé Felipe, há um outro universo em ebulição, o dos contratos milionários. Muitos não sabem, mas boa parte dos acordos de publicidade do casal foi assinada como dupla, com cláusulas de exclusividade e imagem conjunta. Agora, com essa possível ruptura, marcas estão revendo posicionamentos, pausando campanhas e aguardando definições. Algumas empresas de cosméticos e moda já estariam avaliando como isso tudo pode impactar as vendas. A imagem de casal perfeito sempre foi um dos maiores atrativos. Mas e agora? Separados, será que ainda tem o mesmo apelo? É por isso que, nos bastidores, existe uma tensão real. Tem gente tentando renegociar, outros simplesmente esperando ver quem sai melhor na fita. E nesse jogo de imagem, quem controla a narrativa, controla o faturamento. Por isso, a postura de silêncio estratégico não é só emocional, é jurídica, comercial e extremamente calculada. E talvez, no final das contas, isso explique o porquê de tanto mistério. Mas o que as marcas farão se o próximo passo for ainda mais polêmico? Porque no ritmo em que as coisas estão indo, a imagem pública pode ser o próximo campo de batalha. E adivinha, ainda tem mais por vir. O que pode estar prestes a explodir? Prints escondidos, vídeo reservado e um nome que ainda não apareceu, mas que pode virar o centro de tudo você sentiu, né? Essa história está engasgando uma revelação que pode mudar tudo. E segundo duas fontes confiáveis próximas a ambos os lados, existe sim um vídeo reservado gravado num evento, onde aparece alguém que ninguém mencionou até agora, mas que pode estar ligado diretamente à separação. Além disso, prints de conversas comprometedoras estariam salvos por uma terceira pessoa,
prestes a vazar. E o conteúdo pode ser tão sensível que mudaria completamente a percepção do público sobre o que realmente aconteceu. Mas calma, não vamos soltar isso agora. A gente gosta de contar a fofoca com roteiro, com base, com pesquisa, com fontes. Aqui não tem fake, não tem achismo, nós investigamos, comparamos, escutamos e só depois trazemos tudo mastigado para você. Nosso canal não só entrega a fofoca completa, como transforma ela em entretenimento de verdade, da forma mais gostosa de assistir, com narrativa, com emoção, com aquele temperinho de quero mais. Então já sabe, né? Se você chegou até aqui, é porque ama uma fofoca bem contada. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. Eu amo uma fofoca com base. Porque esquecer dos problemas ouvindo a treta dos outros, às vezes, é a terapia mais barata que existe. E ó, no próximo vídeo a gente solta a bomba. A mais quente, a mais pesada, a que vai fazer até quem jurou que não gostava de fofoca pedir o próximo episódio. Agora me diz, depois de tudo isso, qual a sua opinião de verdade? Você acha que a separação é real mesmo ou tem estratégia por trás? Acredita que Virgínia está só recomeçando? Ou já está mirando em outra pessoa? Será que o Zé Felipe foi pego de surpresa ou ele já sabia que esse capítulo tava por vir? E o jogador Júnior, hein? Tá no meio da confusão. Ou foi só jogado no caldeirão da internet como ingrediente extra? Uma coisa é certa, no mundo dos famosos, nada acontece por acaso. Cada um follow, cada silêncio, cada sorriso forçado. Tudo tem um motivo. E se você chegou até aqui, é porque também quer saber a verdade por trás da cortina. E aqui, a gente entrega isso para você com roteiro, com intensidade e com aquele olhar que vai além da manchete. Porque você merece mais do que fofoca rasa, merece história com contexto, com bastidor e com emoção de novela. Então já mete o dedo no botão de inscrever-se, ativa esse sininho para não perder nada, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha dessa reviravolta toda e, claro, compartilha com quem também adora esquecer os boletos ouvindo a vida dos outros, porque aqui é assim, informação com tempero, treta com elegância e fofoca, que até faz bem pro humor. E se prepara, porque o próximo vídeo vem com a bomba que vai explodir seu grupo do WhatsApp.